Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: compreender o que são fenômenos, diferenciar fenômenos físicos e químicos, reconhecer fenômenos físicos e químicos na rotina diária e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas da aula de hoje? O que é matéria? Por que os fenômenos ocorrem? E qual a diferença entre uma folha de papel amassada e uma folha de papel queimada? Então, durante a aula, vamos responder essas questões. Então, para começar um pouquinho, vamos falar sobre a definição desse termo, matéria. A definição mais simples que conhecemos é: matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas a palavra matéria é utilizada também, com outros significados. A gente costuma no dia a dia falar: a matéria que eu mais gosto é química, a matéria que eu mais gosto é educação física, se referindo à disciplina da escola, não é mesmo? Também falamos: a matéria que eu vi no jornal, a matéria que eu li na revista. Também usamos o mesmo termo, escreve da mesma forma, significa coisas diferentes. Mas aqui para a química, para a ciência, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Será que existem coisas sem massa? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Agora vamos ver a diferença entre matéria, corpo e objeto. Tá? Então, matéria, a gente está falando aqui da árvore. Matéria formada pela combinação de elementos químicos, átomos e moléculas, e nesse caso aqui, a árvore tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando a gente fala corpo, a gente está se referindo a uma porção limitada daquela matéria. Como estamos falando da árvore, a gente pode falar que o tronco da árvore é corpo, então que é uma parte, um pedaço daquele todo que a gente se referiu como matéria. E objeto é um corpo produzido para utilização do ser humano. Então a gente transformou a árvore, num corpo, aqui numa porção, numa tora de madeira, e depois se transformou em mesa. Então a mesa, o objeto, é um corpo que tem uma utilização, uma função. Vamos começar fazendo a primeira atividade agora? Agora é sua vez. Na relação a seguir, identifique quem é matéria, quem é corpo e quem é objeto. Vamos lá? Vamos para a correção da atividade? Então, olha só. Um copo é uma porção de matéria aqui que tem uma utilidade, então, objeto. O ferro é a matéria. O tijolo é um objeto, tem uma função específica. A pedra é corpo. A argila é a matéria e a lâmina de zinco é corpo.
Então aqui no caso, por exemplo, essa lâmina de zinco, nesse momento ela é corpo. Se fosse um prato de zinco, uma peça, né, uma ferramenta de zinco, já mudaria para objeto, certo? O que a matéria tem a ver com fenômenos e por que eles ocorrem? Olha só, um fenômeno é toda e qualquer transformação da matéria. No entanto, ocorrem de maneiras diferentes. Os fenômenos acontecem devido ao fato da matéria estar em constante transformação. Tudo, o tempo todo, à nossa volta, sofre transformações. Você já parou para pensar nisso? Então a gente vive, apesar de olharmos à nossa volta e vermos as coisas todas estáticas, assim, macroscopicamente falando, a nível microscópico está tudo sempre muito dinâmico e se mexendo, se transformando, né? Trocando dentro do seu corpo aí a energia para respirar, para fazer a digestão do alimento que você comeu, passando por processos chamados físicos e também processos químicos, né? Nada mais são do que fenômenos, transformações que acontecem na matéria, utilizando recursos que não têm matéria, como por exemplo, né, a luz. A luz é um exemplo, né, de uma coisa que está no nosso dia a dia e que não tem matéria. Como você já sabe, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos. Então, os fenômenos são acontecimentos observáveis, conforme definição geral. E como vimos, para a física e para a química, fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Então, todas as transformações que a gente pode observar, seja a olho nu, utilizando um microscópio ou utilizando um telescópio, são transformações, fenômenos que ocorrem com a matéria. E aqui a gente tem um exemplo, né, da aurora boreal e da formação do gelo. Agora a gente vai falar um pouquinho como que a gente diferencia os fenômenos. Então a gente tem duas classificações. Temos os fenômenos físicos, ocorre quando há mudança de estado físico, aspecto e forma em um determinado material. Isto é, não há formação de novas substâncias. Então a gente tem um fenômeno físico, a principal definição é que não há formação de novas substâncias. Então, por exemplo, a água fervendo mudou de estado físico, certo? Era líquido, virou vapor, então continua sendo água, transformação física. O papel amassado, a mesma coisa, né? Ele mudou o seu formato, era uma folha lisinha, virou uma bolinha amassada, mas continua sendo o mesmo papel. Um objeto de vidro quebrado ou qualquer coisa que foi quebrada, fatiada, triturada, continua sendo, né, um objeto que está num formato diferente, nesse caso era inteiro, está em pedaços, então transformação física. O cubo de gelo derretendo também, né? Transformação de estado físico. Era sólido, ficou líquido. Então, assim a gente consegue identificar que temos fenômenos físicos acontecendo. Há uma modificação no formato dessa matéria, no estado físico, mas não tem a formação de uma nova substância. Ocorre, então, fenômenos químicos quando a gente tem uma reação química, ou seja, quando acontecem alterações na constituição da matéria, gerando novas substâncias, né? Por exemplo, cozinhar os alimentos, ovo, arroz, feijão, carne, entre outros. Então, quimicamente falando, um ovo cru e um ovo cozido são coisas completamente diferentes. Eles têm uma cor diferente, uma textura diferente, um aroma diferente, né? Algumas coisas modificaram dentro desse ovo no momento do cozimento, então ele se tornou outra coisa, né? No nosso dia a dia, tudo ovo. Então, você poderia até pensar, mas é ovo, continua sendo ovo. Claro, a gente chama de ovo, mas a sua formação aqui, visual, a cor, a textura e o aroma é diferente. Isso indica que ocorreu uma transformação química. Então, há uma modificação na formação de novas substâncias. Então, sempre que a gente vai cozinhar um alimento, a gente está fazendo uma transformação química. Outros exemplos, a reação de combustão da madeira. A gente tem o combustível, né, papel, outros, a reação de queima. Então, toda vez que eu vou queimar alguma coisa, também está passando por uma transformação química, né? Então, a gente tem o nosso comburente, o gás oxigênio, o nosso combustível, e que aí pode ser o papel, a madeira, o carvão ou qualquer coisa, né, que pegue fogo, e vai ter a formação de luz, calor, né, a evidência aí das cinzas, que é o produto final, depois que aquele material foi queimado, mostra que ali ocorreu transformação da matéria, a formação de nova substância e aí um fenômeno químico.
Reação de oxidação, formação da ferrugem, como a gente pode ver na lata aqui. Então, toda essa camada superficial aqui da ferrugem é uma nova substância que apareceu ali, né? Devido à passagem do tempo, ao contato desse material com a água, teve a formação da ferrugem. O que diferencia uma folha de papel amassada de uma folha de papel queimada? Então, quando observamos a figura aqui, a gente começa a pensar quais são os fenômenos que estão envolvidos nesses processos. Então, na folha de papel amassada, é possível notar que, devido à ação de amassar, a folha adquiriu nervuras ou marcas, né? Então, ela tem dobradiças ali, né? Quando tem o processo. Logo, teremos um fenômeno físico. O papel continua, né, nas suas substâncias igual, só mudou aí o formato, ficou amassado, né, cheio de rugas. Por sua vez, quando queimamos uma folha de papel, notamos mudança de cor e o papel já não é mais papel, né? Por conta da celulose, que é a principal substância da folha de papel, ao reagir com o oxigênio, produz o dióxido de carbono e o vapor da água. Então, quando a gente vê ali a cinza, né, o papel queimado, mudou de cor, mudou de aroma, mudou de textura, é evidência de que ali aconteceu uma transformação química, um fenômeno químico, ou também podemos falar reação química. Ainda o carvão e as cinzas, né, que falamos aqui, o nosso fenômeno químico. Vamos fazer a atividade 2 agora? Preste atenção. Classifique como fenômenos físicos, com a letra F maiúscula, ou fenômeno químico com Q maiúsculo, as seguintes situações. Então, número 1, a coloração avermelhada na palha de aço úmida. 2, fusão do gelo pelo fornecimento de calor. 3, dissolução de um comprimido efervescente em água. 4, decantação de sólidos em um tanque de tratamento de água. E 5, desaparecimento de bolinhas de naftalina. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então, olha só. Coloração avermelhada na palha de aço úmida. Transformação química. Então, teve uma mudança de cor e a gente sabe também ali, né, de cheiro, de aspecto como um todo, evidencia que tem uma transformação química acontecendo na palha de aço. 2. Fusão do gelo pelo fornecimento de calor físico. Então, a gente tem uma pedrinha de gelo que vai passar pelo processo de fusão, ou seja, ela vai derreter na presença do calor. 3. Dissolução de um comprimido efervescente em água. Isso é uma transformação química, né? Então, a água coloca lá o comprimido efervescente, a gente vê as bolinhas saindo dali, né? Normalmente tem esse desprendimento de gás, a gente vê que a água fica diferente ali naquele processo, então vemos uma transformação química acontecendo, desprendimento de gás
é uma evidência de transformação química. Decantação de sólidos em um tanque de tratamento de água. Então, quem tem piscina em casa, já viu algumas vezes acontecendo isso, mesmo num balde de água, às vezes você tem uma poeirinha ali por cima, né, na superfície da água, e de repente aquilo vai decantando, ou seja, a ação da gravidade, né, no peso daqueles objetos que estão flutuando ali, daquela sujeira, acaba então indo para o fundo, processo de decantação. Esses sólidos só estão mudando de lugar ali dentro do recipiente onde tem a água. E o 5, desaparecimento de bolinhas de naftalina. Então, naftalina são bolinhas brancas, a gente consegue comprar no mercado, é muito utilizado em casa para espantar insetos, como traças, por exemplo, tem um cheirinho bem característico. Você pode colocar as bolinhas de naftalina no armário, no meio das roupas, que jamais ela vai ficar molhada. A naftalina passa do estado sólido direto para o gasoso, ela não passa pela fase líquida, processo chamado sublimação. Parece mágica, a bolinha vai diminuindo de tamanho, ela não fica molhada, ela passa direto do sólido para o vapor. E aí é o processo físico que está acontecendo aqui, continua sendo naftalina, né, que se desprendeu aí, por isso o cheiro toma conta do armário todo. Vamos ver a atividade 3 agora? Olha só. Na receita de bolo de fubá, identifique quais etapas representam fenômenos químicos e quais fenômenos físicos e justifique. Então, número 1, misture bem 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1,5 xícara de fubá, 1 xícara de leite, 6 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento químico e bata bem até ficar uma massa uniforme. Passo 2. Acrescente erva doce a gosto, despeje uma assadeira previamente untada. E 3, leve ao forno pré-aquecido até que o bolo esteja assado e corado. Agora é com vocês! Vamos para a correção da atividade? Então vamos identificar nas 3 etapas onde temos fenômenos químicos e onde fenômenos físicos. Então vamos ver. Então a número 1 aqui é o fenômeno físico, então é o ato de misturar os ingredientes, então a gente está colocando todos eles juntos. O 2, né, acrescentar erva doce, despejar na assadeira, também é só um processo, estamos colocando mais um ingrediente, mudando, né, a massa do bolo de recipiente. Já a 3, leve ao forno pré-aquecido até que o bolo esteja assado e corado. Nesse momento a gente vê a transformação química, né? A massa do bolo tinha uma textura, uma cor, depois que ela passa pelo processo de assar no forno, ela muda, né, a sua textura. Tem um desprendimento de vapor, a gente vê o bolo crescendo, sai aquela fumacinha do bolo, né, quando a gente tira do forno, tá vendo o desprendimento de vapor, né, de gás.
E a modificação aí no aroma, na textura, no sabor, tudo isso evidência de transformação química. Então o processo de cozinhar aqui, de fazer o bolo, tem transformações físicas e também tem transformações químicas. Vamos ver uma justificativa bem certinha aí que você pode estar anotando no seu caderno. Então, 1 e 2 são feitas apenas misturas dos ingredientes. Em 3, o aquecimento faz com que o fermento haja mais rapidamente e libera gás carbônico na massa em forma de bolhas, que são responsáveis pelo crescimento do bolo enquanto ele assa. Agora vamos falar um pouquinho aqui de uma atividade mão na massa. Olha que interessante. Estudamos que a matéria está em constante transformação o tempo todo. E a esse processo denominamos fenômenos, que podem ser físicos ou químicos, dependendo da forma que ocorre. Agora observe a sua volta e pense na sua rotina diária. Você percebe os fenômenos físicos e químicos no seu entorno? De que maneira? Em seu dia a dia, você presencia mais fenômenos físicos ou químicos? Escreva 3 exemplos, no mínimo, de cada um dos fenômenos e procure explicá-los sucintamente. Então, sentiu-se desafiado? Agora é com vocês. Então, essa é a atividade que eu vou deixar para vocês. Observe a sua volta, o seu dia a dia, escreva aí no seu caderno 3 exemplos, no mínimo, de cada um dos tipos de fenômeno que você conseguiu observar e faça uma explicação para ele, certo? E a parte, então, da curiosidades da química. Então, eu trouxe aqui, através do QR Code, uma reportagem para vocês. E o título é o seguinte: Tonga. Como é um vulcão submarino e por que foi tão violenta a erupção que gerou o tsunami no Pacífico? Temos alguns trechos aqui para a gente ler juntos e conversar um pouquinho. Um vulcão submarino é um vulcão localizado totalmente ou majoritariamente abaixo do nível do mar. Esses vulcões se formam em lugares onde o magma do interior da Terra penetra através de aberturas ou fissuras na crosta terrestre para o fundo do oceano. A erupção de 8 minutos foi tão poderosa que pôde ser ouvida a mais de 800 km de distância. A coluna de fumaça e cinzas atingiu 20 km de altura e 260 km de diâmetro. Quando o magma, que pode estar a uma temperatura em torno de 1000 graus, entra em contato repentino com a água, ocorre uma reação extremamente violenta que fragmenta o magma. Esse fenômeno é conhecido como interação combustível-refrigerante. Nesse momento, começa uma reação em cadeia, na qual os novos fragmentos de magma entram em contato com a água, gerando novas explosões que lançam partículas vulcânicas e detonações. Então, nessa reportagem aqui, a gente consegue identificar vários exemplos de processos químicos e físicos que acontecem na natureza, como aqui na erupção do vulcão, A gente temos transformações químicas e transformações físicas. Se você ler a reportagem completa lá no QR Code, você consegue identificar esses fenômenos? O que nós estudamos nessa aula? Compreendemos o que são fenômenos, diferenciamos fenômenos físicos e químicos, reconhecemos fenômenos físicos e químicos na nossa rotina e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!